território agrícola brasileiro é fértil. Do nosso solo brotam muitas riquezas, mesmo de onde pouco se espera, como na terra seca do semiárido. Os investimentos ao longo dos anos que criaram na região a estrutura para fazer a água chegar aos locais mais distantes e a tecnologia aliada ao trabalho braçal do homem estão dando resultados surpreendentes. Os perímetros irrigados estão aí para provar. As áreas onde a água dos açudes chega por caminhos mecânicos estão produzindo cada vez mais e abastecendo novos mercados. Depois de focar quase toda a produção para frutas, irrigantes do perímetro Tabuleiros de Russas começam a voltar os olhos para a plantação de legumes. Portas abertas no mercado nacional. Tomate plantado no Vale do Jaguaribe está chegando até ao Amazonas. Sucesso do vizinho como exemplo. Plantio bem-sucedido de tomate em Russas estimula mais irrigantes a investirem nas hortaliças. Grãos valorizados. No perímetro Jaguaribe-Apodi, o milho é um dos carros-chefes da produção agrícola, estimulado pelo incentivo governamental ao consumo. Controle de qualidade. Veja como funciona a fiscalização para garantir aos agricultores do programa Hora de Plantar sementes selecionadas e com boa germinação. O programa Conhecer está no ar. A fruticultura continua sendo o segmento com maior volume de investimentos nos perímetros irrigados do Ceará. Mas, aos poucos, os produtores vão descobrindo as vantagens de outros negócios nos lotes irrigados. A pecuária de leite vem aumentando a participação nos lucros e as hortaliças também. Depois de investir na produção de melancia, banana, coco, goiaba e mamão, os irrigantes do perímetro Tabuleiros de Russas começam a voltar os olhos para a plantação de legumes. É o caso do tomate, que está abrindo as portas do mercado nacional. A produção de Russas é comercializada para os estados do Rio Grande do Norte e do Amazonas. O sol da manhã ilumina um novo dia no Vale do Jaguaribe, no sertão do Ceará. Bem-vindo ao Distar, o distrito do perímetro irrigado Tabuleiros de Russas. Enquanto o trator trabalha na sede administrativa do projeto, a poucos quilômetros, nesta packing house, os funcionários da fazenda fazem a separação dos tomates. A seleção é feita da maneira mais tradicional. Os tomates são selecionados manualmente. Mais um motivo para a atenção ser redobrada. O processo é simples. Os tomates são despejados sobre uma bandeja de madeira. A partir desse momento, vale o conhecimento de cada selecionador, para levar para a caixa apenas os tomates em boas condições de consumo. Alguns itens básicos não podem ser esquecidos. Padrão, padronizar por tamanho, dependendo do mercado a que se destina, por coloração, e a estética também do fruto conta. No vai e vem das caixas na área de seleção encontramos o Paulo Barreto, gerente da fazenda e sócio da empresa que hoje manda tomate do Ceará para Manaus, na região amazônica, e também para Natal, no Rio Grande do Norte. Ao todo, são 1.000 caixas por semana, 25 toneladas de tomate que também abastecem o mercado local, mais precisamente Russas e Limoeiro. Paulo confessa que é fascinado pelo trabalho. Ele começou a ter os primeiros contatos com o tomate no município de Açu, no território potiguar. Foi lá que adquiriu a experiência necessária para seguir com o próprio negócio. Veio para o Ceará e escolheu o Tabuleiro de Russas por vários motivos, mas todos convergindo para um ponto em especial. Nessa terra, as condições de plantio são muito parecidas com as condições que Paulo conheceu no Rio Grande do Norte. Eu gosto de agricultura e tomate foi uma cultura que eu passei a gostar ainda mais. Então, a ideia da gente foi começar também aqui nesse projeto, trazer a cultura do tomate, que até então tinha poucas experiências a respeito dessa cultura. Na verdade, a cultura do tomate ela exerce um fascínio ainda maior, assim. Pelo menos eu que comecei, que conheci e que venho trabalhando com tomate hoje, cada dia gostando mais. A colheita do tomate começa às 7 horas da manhã e é nesse horário que chegamos ao lote de 8 hectares que produz o legume que vai embarcar para Manaus. A próxima remessa já foi comercializada, por isso é preciso agilizar o trabalho no campo. Os funcionários da fazenda andam em filas, um a um, carregando as caixas apropriadas para 25 quilos. No meio do caminho estão as tubulações da irrigação, que torna essa produção possível.
Assim como o processo de seleção, a colheita do tomate é feita manualmente. Um trabalhão para mais de 80 homens que são contratados para fazer o serviço durante esse período do ano. O sol forte dificulta um pouco mais a tarefa, que é muito cansativa. O calor é intenso. Os trabalhadores têm que fazer um movimento constante de agachar para pegar o legume no chão. O tomate se esconde por entre as ramas da planta. Aqui também é preciso atenção para colher apenas os tomates que estão prontos para a venda direta. E quem supervisiona isso é o próprio dono do lote, o engenheiro agrônomo Clinge Simões Dantas. Da plantação da muda até o ponto da colheita, o ciclo do tomate gira em torno de 75 dias. Mas se a questão é a comercialização do produto, bem, esse assunto é diretamente tratado com o freguês. Esses tomates que estão na minha mão, por exemplo, têm 75 dias e já estão prontos para o mercado local. Já esses que estão na mão do engenheiro agrônomo Clinge têm 65 dias, 10 dias a menos, mas também já estão prontos, só que para mercados mais distantes, né, Clinge? Perfeito, esse é um tomate que vai ser consumido daqui a uns 10 a 15 dias. Então ele precisa ser colhido bem mais cedo para que ele possa ter esse vídeo de prateleira ou de pós-colheita superior. Caso seja colhido dessa maneira, ele não consegue chegar a essa viagem para um destino um local mais distante. Em 2009, o engenheiro agrônomo resolveu mudar de atividade, ou melhor, de culturas. Clinge trocou melão e melancia por tomate. Hoje ele presta assistência técnica a pequenos produtores e tem um próprio lote produzindo a todo vapor. 12 hectares estão ocupados com goiaba e coco e esses 8 hectares receberam tomate do tipo saladete. Clinge planta 2 variedades, o tomate Calypso, bem mais resistente, e o tomate SM16, mais voltado ao mercado local. Essas variedades têm algumas diferenças e antes delas, Clinge fez outras tentativas. Nós chegamos já a testar, acredito que essa já seja a 10ª variedade que nós testamos aqui. Todas do segmento saladete, que é o segmento diferente daquele longa-vida que é plantado na região de Tianguá, mas é um fruto que é apreciado pelo mercado nordestino, principalmente o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. E das variedades que nós testamos, essas 2 se destacaram. Essa variedade, chamada Calypso, por sua resistência, e também por ser um híbrido, ela tem resistência a nematóide, a virose. Essa não tem, entretanto ela é muito produtiva e ela também é muito apreciada. Talvez ela não tenha, vamos fazer um trabalho melhor, com aplicação de mais cálcio, a resistência dessa. Mas esse aqui é apreciado em todos os mercados e a produtividade dela tem se mostrado muito bem onde nós plantamos. Então nós estamos acreditando nessas 2 variedades e nós vamos prosseguir de agora para frente com as 2, dando mais ênfase a essa variedade que é a SM16. Os pés estão cheios. Bom para o Clinge, que terá tomate suficiente na safra, mas é preciso adotar alguns cuidados com a plantação. O cultivo do tomate é susceptível ao ataque de pelo menos 4 pragas: mosca branca, traça, bicho mineirinho e a pior delas, a broca. Aqui no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, os produtores fazem um monitoramento constante da plantação e um trabalho preventivo. Com a ponta de um canivete, o engenheiro agrônomo mostra uma das pragas que atingem a plantação do tomate. Esse é o bicho mineirinho, que faz uma espécie de sangria na folha do legume. O termo de doença só é mais comum no período chuvoso, que não é o caso, apesar de ter ainda algumas coisas, porque tem algumas variedades que são mais susceptíveis. Então está a ver com a variedade. Mas dessas pragas a gente tem um pouco mais de ataque do minador, devido a estarmos dentro de um perímetro irrigado. A área de melão e melancia passa de 1000 hectares, nós temos bastante feijão também ao redor. E essas pragas, queira ou não, mesmo que vocês tenham a sua área totalmente controlada, mas vêm de outras áreas. O que a gente tem que aprender é conviver, que a gente nunca vai acabar com todas essas pragas. E o minador é uma delas, é uma praga que está sempre presente, mas eu tenho sempre, através de monitoramento, manter ela em níveis estáveis que dê para a gente conviver. Vou ter que aprender a conviver com ela e ela comigo. No próximo bloco do programa Conhecer, nós vamos ver que o plantio bem-sucedido de tomate em Russas estimula mais irrigantes a investirem nas hortaliças. E ainda estímulo à comercialização consolida o milho como um dos carros-chefes do perímetro Jaguaribe-Apodi. Como a experiência deu certo, dezenas de produtores já demonstraram interesse em plantar tomate no perímetro irrigado Tabuleiros de Russas. E se depender das inovações, os lotes também serão ocupados com cenoura e beterraba, que podem fazer parte de um consórcio para a venda de hortaliças do Ceará para outros estados. Enquanto em Russas as hortaliças vão ganhando espaço na preferência dos produtores,
No perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, essa experiência rendeu resultados tão positivos que os grãos já se transformaram em um dos carros-chefe da produção agrícola. O milho verde hoje abastece o Ceará e outros estados do Nordeste. E o milho para sementes abastece os pequenos beneficiados pelo programa Hora de Plantar. No perímetro irrigado Tabuleiros de Russas, a iniciativa do engenheiro agrônomo Clínge Simões acabou despertando o interesse de outros produtores, que agora também querem apostar na cultura do tomate. Para se ter uma ideia de quanto o tomate suporta uma viagem longa, vamos dar o exemplo de Manaus, para onde vai esse tomate colhido em Russas. Do campo até chegar à gôndola do supermercado, o legume vai viajar 15 dias. Ele vai seguir em contêineres refrigerados a uma temperatura de 12 graus, passando pelo Porto do Bessém até Belém, de onde ele prossegue até seu destino de balsa. Dos 8 hectares do Tabuleiro de Russas, Clínge quer alcançar 24 hectares até dezembro deste ano, o que mostra a disposição de ampliar a área plantada com o legume. O momento é propício no perímetro, que começa a dedicar mais espaço às hortaliças. É um perímetro novo, agora que começou a explorar com essa parte de hortaliça, começando com essa parte aqui de tomate, mas já alguns experimentos em andamento, já tem áreas comerciais de fazer cenoura e beterraba, que numa área experimental saiu muito bem, também visando o mercado para Manaus, e junto com tomate, cenoura e beterraba. Então já esse trabalho em andamento. Clínge está plantando 4 hectares de tomate a mais por mês. Pelo visto, não vai demorar a chegar aos 24 hectares em dezembro. Uma das vantagens para o agrônomo e os demais produtores que querem priorizar o plantio do tomate nessa região do semiárido cearense é a própria área do cultivo, o perímetro irrigado Tabuleiros de Russas. É uma cultura que requer um solo com textura arenosa, que é o que nós temos, requer uma insolação muito alta, que é o que nós temos de sobra, e água de qualidade, água abundante. Essas características nós temos. Nós temos também uma outra característica muito bom para intensificar isso aqui, é o mercado consumidor cearense também muito grande. Nós estamos na proximidade de uma BR, então nós temos acesso. Você tem ideia, hoje tem tomate vindo de Petrolina para abastecer Fortaleza. E nós estamos aqui a um quarto da distância. Então a gente tem um mercado e a gente tem como produzir. Se no campo das hortaliças, incluindo legumes, cereais e verduras, a experiência no perímetro irrigado de Russas está apenas começando, logo ao lado do município vizinho, em Limoeiro do Norte, a plantação de hortaliças já é uma realidade há bastante tempo. Na verdade, elas são as principais culturas no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. A começar pelo milho verde. O cereal lidera a relação da produção agrícola do perímetro. Chegamos ao final da manhã. O caminhão do seu Paulo Maia está carregando. Os trabalhadores contratados pelo comprador do milho estão colocando apenas as palhas para cobrir o produto e evitar danos às espigas durante a viagem até Fortaleza. Paulo é uma espécie de gerente de compras. Para ele, essa é uma saborosa rotina, já que o serviço se transformou ao longo dos anos em sua profissão. Quando vem ao Jaguaribe-Apodi, pelo menos 3 vezes por semana, ele vai aos lotes de vários produtores. São vários, são em torno de 20 ou mais. Todo dia por volta de 5 horas da manhã a gente está aqui, começa a colher, aí carrega os carros e essa hora sempre a gente está saindo aqui. Para onde vai esse milho todo? Rapaz, vai para todo o Nordeste aqui, distribuído em todo o Nordeste aqui. Fortaleza. Fortaleza, Recife, Salvador, João Pessoa, Natal, São Luís. E os preços? Bem, eles variam muito, oscilam para cima e para baixo. Produtores e compradores estão sempre negociando. Paulo revela o preço do produto nesse momento e diz que a grande produção de milho no perímetro é o que faz girar tanto dinheiro. Esse aqui está a faixa de R$200 o milheiro aqui na roça. Aí, Preço bom? é o preço médio, sabe? Ele tem variação, para baixo, para cima um pouco. Aí, esse R$200 é o preço médio. Oscila pouco, ele oscila em torno de R$10 para baixo, 10, 20 para cima. Está na hora do caminhão partir. Paulo é o último a embarcar na cabine depois de verificar que está tudo certo com o carregamento. Em poucas horas, esse milho vai estar à disposição dos consumidores no mercado São Sebastião, em Fortaleza. O cultivo do milho ainda é um dos negócios mais rentáveis dentro do projeto de irrigação do Jaguaribe-Apodi. Isso graças à produtividade. Aqui no perímetro de irrigação, cada hectare gera em média 30 mil espigas.
O esforço dos produtores em todo o Brasil elevou a estimativa da safra do milho para a temporada 2010-2011. Segundo os mais recentes cálculos da Companhia Nacional de Abastecimento, a colheita do milho nesse período deve chegar perto das 55 milhões de toneladas. A região Nordeste deverá produzir quase 6 milhões e 600 mil toneladas de milho. A Bahia está em primeiro lugar com 2 milhões 329 mil toneladas. O Ceará vem logo em seguida com cerca de 960 mil toneladas. A maior parte dessa safra vem das áreas de sequeiro, mas o milho dos perímetros irrigados também contribui para reforçar o bom desempenho do Ceará no cultivo do cereal. Daqui a pouco, no programa Conhecer, veja como funciona a fiscalização para garantir aos agricultores do programa Hora de Plantar sementes selecionadas e com boa germinação. Nos galpões das usinas de beneficiamento, o processo totalmente tecnificado ajuda a realizar a seleção dos grãos. Para chegar às mãos dos agricultores familiares, as sementes de milho produzidas no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi passam antes por uma rigorosa fiscalização do Estado. No galpão da usina de beneficiamento, fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Agrário fazem um trabalho por amostragem do produto que será distribuído. A tarefa da fiscalização é facilitada pela moderna estrutura de funcionamento da usina, que é movida à tecnologia. No resumo das culturas e áreas cultivadas por coordenadoria do Departamento Nacional de Obras Contra Secas em 2009, ano do último levantamento, dos 36.349 hectares plantados em todos os perímetros do DENOX, o milho verde ocupou 2.736 hectares. A maior plantação de milho verde está na coordenadoria do Ceará. Em 2009 foram cultivados 2.077 hectares de milho verde nos perímetros irrigados do estado. O Jaguaribe-Apodi foi o perímetro que teve a maior área de milho verde, 1.487 hectares. Por entre os pés de milho verde no Jaguaribe-Apodi encontramos o Dedé. Ele é um técnico agrícola formado na região. Sua especialidade? Milho. É o Dedé quem cuida do controle do plantio e da colheita no perímetro. O milho verde aqui eu faço um controle de plantio. Aqui, durante o ano todo, a gente planta milho verde. E o plantio é de acordo com as vendas. Esse período agora a gente está plantando em torno de 36 hectares, já prevendo em novembro colher aí, em torno de 1 milhão de espigas por semana. Entre os lotes destinados ao milho verde, que é comercializado em todo o Ceará, é possível encontrar no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi alguns espaços que estão ocupados com milho híbrido. Nesse campo, o de número 6, o lote de 12 hectares está produzindo sementes para a safra de 2011. A colheita já começou. As sementes colhidas até aqui têm como destino o próprio perímetro. Essa é a usina de beneficiamento de sementes do Jaguaribe-Apodi, uma das 6 que existem no Ceará que fornecem produtos para o programa Hora de Plantar do governo do estado. A usina funciona num enorme galpão e é totalmente automatizada. Essa é uma das mais modernas usinas de beneficiamento de sementes do estado do Ceará. Hoje, para viabilizar o programa Hora de Plantar, que abastece agricultores de todo o estado, o governo adquire sementes selecionadas em 4 municípios, onde funcionam 6 usinas de beneficiamento de sementes. Quando o milho chega à usina, ele fica estocado nessa área que funciona como um depósito de entrada do material. Daqui, as sementes, redondas e chatas, vão para a máquina de pré-limpeza. Não é difícil perceber, mesmo a olho nu, que quando chegam do campo, as sementes vêm muito misturadas a vários dejetos, como pedras e palhas. Mas separar a sujeira das sementes não é a única função do equipamento. Nele também é feita a primeira seleção das sementes. Ela separa a semente redonda e chata e tira o bagaço, algum sabugo que vem da espiga. A redonda fica armazenada no silo para ser processada depois, posteriormente. E a chata? E a chata ela vai para o peneirão para separar por tamanho. Peneirão. Essa máquina é essencial na usina. Ela poupa um trabalhão. Já pensou separar à mão cada semente de acordo com o seu tamanho? Seria uma tarefa cansativa e duradoura. Uma 18L, 20
22 e 24. Do peneirão, as sementes de milho seguem para a densimétrica. A máquina balança o milho freneticamente, formando uma espécie de onda de sementes. A função da densimétrica é ainda mais específica. Dentro de cada número de semente, ela faz outra separação por tamanho. Cada número tem mais 2 tipos de sementes. Esse é o último passo no processo de industrialização de sementes para a embalagem do produto. Uma vez embalada em sacos como esses, a semente do milho está pronta para ser distribuída. Essas sementes são para o programa Hora de Plantar do governo estadual. Elas serão distribuídas nos primeiros meses de 2012, quando a Secretaria de Desenvolvimento Agrário beneficia milhares de pequenos agricultores familiares. Este ano, mais de 28.500 agricultores receberam sementes do programa. Mas antes de chegar às mãos dos pequenos produtores, as sementes passam por uma rigorosa fiscalização, ainda nos galpões das usinas de beneficiamento. E hoje é dia de visita dos fiscais amostradores da SDA, na usina de beneficiamento do perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi. Para eles, o processo totalmente tecnificado nessa usina também traz benefícios. Antigamente, o produtor selecionava a sua semente, era tirando principalmente o milho, ele tirava a ponta e a cabeça do milho. Aí o que é que ele fazia? Quando ele selecionava a semente, ele não está nada mais, nada menos fazendo do que uma seleção da qualidade. Aqui é feito nas máquinas. Aqui as máquinas elas dividem essa semente em várias peneiras. Ou seja, a semente sai limpa, com tamanhos iguais, facilitando o plantio pelo produtor. Semente selecionada e com garantia de boa germinação. O Estado só compra o produto se tiver a certeza de sua qualidade. O Ministério da Agricultura ele tem umas normas. No caso do milho, se essa semente não atingir um percentual de 85%, o governo não compra, ela fica fora do padrão. Então, é uma forma de garantir para que quando o produtor for plantar, tenha uma semente que ela vai germinar, no mínimo pelo percentual de 85%. Mas nós temos aqui, principalmente nessa unidade aqui e outras aqui da Chapada, a semente chegar a 93%, 95% de germinação. Ou seja, quando o produtor vai plantar, ele tem uma garantia de que aquela semente vai germinar. Se os fatores normais, de chuva, etc., facilitar, né? Porque a qualidade da semente já está garantida. O programa Conhecer termina aqui. Para se comunicar com nossa equipe, você pode mandar uma mensagem para conhecer@tvdiario.tv.br. Até o nosso próximo encontro.